O terceiro Hokage foi o líder que mais recebeu críticas em Konoha, umas com fundamento, outras nem tanto. Amado por uns, odiado por muitos, às vezes sem razão nenhuma. Claro, ele tem seus erros, mas também é o mais incompreendido dos 7. Talvez porque o Kishimoto gostava mais de expor as falhas dele do que nos mostrar e valorizar as conquistas? Talvez. A gente nem chegou a ver o ápice da força dele, nem o poder real da sua invocação, nem a história dele temos direito. A gente só sabe que ele era filho do Sasuke Sarutobi, um ninja tão respeitado na época que até Mikoto usou esse nome no filho dela, e o Fugaku aceitou. Agora, o porquê do Fugaku ter aceitado isso tão facilmente, eu não sei. Se a gente não tem tanta informação do Hiruzen quanto gostaríamos, do pai dele temos literalmente nada, além de que ele é o pai do terceiro Hokage. Apesar disso, sabemos que Hiruzen cresceu no clã Sarutobi, que foi um dos primeiros a se juntar à Vila da Folha. O mesmo vale pro clã Shimura, do Danzo. Por isso que os dois se conhecem desde crianças. Nos flashbacks do Danzo, dá pra ver que o Hiruzen sempre teve esse instinto de se jogar na frente e de proteger os outros. Era o tipo de pessoa que preferia tomar o golpe no lugar de alguém. Sendo um grande prodígio da sua era, ele foi treinado direto pelo Tobirama, e mostrava tanto talento que até o Hashirama resolveu ajudar nos treinos. E foi por todo esse potencial que, durante a primeira guerra ninja, o Tobirama se sacrificou e escolheu o Hiruzen como sucessor. Ele virou o Hokage mais novo que o próprio Minato, o que veio com a grande obrigação de proteger Konoha e manter a paz nela. O problema é que ela veio logo na época que Danzo estava vivo. E é aqui que começa a origem do ódio que muita gente tem pelo terceiro Hokage. O Hiruzen sempre foi gentil, basicamente um pacifista. Mas para entender melhor esse lado, a gente precisa olhar para os alunos que ele treinou. Ele treinou os ninjas que futuramente iriam ser conhecidos e intitulados como os 3 Senins lendários. E o preferido dele era o Orochimaru, o clássico gênio frio do time, só que com muita ambição. Ele tinha tudo para ser o sucessor ideal, quase virou Hokage. Só não virou porque, vamos ser sinceros aqui, ele ia transformar a vila inteira em experimento. O Hiruzen era tão apegado a ele que, anos depois, ainda hesitou em matar o próprio aluno. Guarda essa parte, ela volta mais pra frente, quando a gente for falar de por que o Hiruzen decepcionou tanta gente. Enquanto isso, o Jiraiya era o oposto, atrapalhado, brincalhão, mas com grande potencial. Isso porque a maioria dos times que tem algum tipo de relação com o time 7 é turno paralelo deles. E mesmo passando a maioria dos treinos deles com os sapos do Monte Myoboku, o Jiraiya sempre reconheceu o Hiruzen como uma das maiores influências dele. E a Tsunade, que é a que mais herdou o lado emocional do mestre, o senso de justiça e o jeito de se importar com a vila. Talvez por ser médica, mas mesmo assim, ela nunca foi tão gentil quanto o Hiruzen. Na verdade, passava longe disso. Ele tentava resolver tudo na base da conversa, e isso fez dele um mestre respeitado. Só que nem sempre esse coração mole ajudou a Folha. Ele não era o Hashirama, nem o Naruto. Não tinha poder para encarar uma vila inteira vindo pra cima. Não é à toa que o Hiruzen é lembrado como o Hokage que falhou em momentos decisivos. As críticas contra ele se resumem em 4 grandes pontos principais. Na Segunda Guerra Ninja, ele já era Hokage. E segundo o Nagato, foi Konoha quem começou tudo. A guerra era por causa da falta de recursos que perderam na Primeira Guerra. Na Terceira Guerra, o caos só aumentou. As nações estavam fracas e havia conflito de todos os lados. Faltava gente, então mandaram crianças pro campo de batalha. Kakashi, Obito, Rin, Gai e outros. Eram genis indo pra guerra direto da academia. Muita gente culpa o Hiruzen por isso. Não pelo fato de mandar crianças para a guerra, mas por ter tido vários problemas dentro de Konoha. Como Sakumo Hatake, que tirou a própria vida por causa da pressão que teve pela população. Não dá para colocar muita culpa no Hiruzen aqui, porque tem um sentido parecido com o do Naruto. Ou seja, não é algo que dá para controlar, só que nem tudo dá para justificar com guerra. O caso do Danzo, por exemplo. Desde jovens, eles foram rivais, mas mesmo com ideologias opostas, o Hiruzen deixou o Danzo no poder, já que considerava ele um amigo. O resultado foi que o Danzo fundou e comandou a raiz, fez aliança com Orochimaru, participou do massacre Uchiha, coletou Sharingans e ainda vazou a verdade sobre o Naruto ser Jinchuriki. E o Hiruzen sabia disso, óbvio que ele sabia. Quando os Uchihas foram isolados, proibidos de agir na contenção da Kurama e vigiados 24 horas por dia, foi o Danzo quem fez esse movimento de desconfiança. Ele empurrou o clã até o limite só para justificar o golpe que ele mesmo queria causar. Hiruzen até tentou intervir, confiou no Shizui e no Itachi para resolver sem derramamento de sangue. Mas o Danzo roubou o olho do Shizui, sabotou literalmente tudo e o massacre aconteceu. Obviamente o Hiruzen não apoiava nada disso, mas também não conseguiu impedir. Ele apenas aceitou porque a situação já estava fora de controle e não conseguia mais fazer nada. Outro ponto de crítica é o Naruto. O Hiruzen prometeu pra Kushina que cuidaria do filho dela, pelo menos no anime, no mangá isso não tem. Mas o Naruto cresceu sozinho e rejeitado, sendo que o certo era para ele ser considerado um herói. A tal Lei do Silêncio que ele fez, que por sinal, eu acabei de inventar esse nome, foi feita para proteger o Naruto. Só que, como já disse, o Danzo que revelou a verdade. A vila passou a tratar o moleque como um monstro, e o Hiruzen não puniu ninguém, porque simplesmente o estrago já estava feito. Então ele fez o máximo que ele podia. Ele dava uma mesada, se importava de verdade com o garoto, isso dá pra ver, já que o Naruto amava o terceiro. Mas talvez o Hiruzen achasse que forçar a aceitação do menino ia causar ainda mais instabilidade. Não foi o certo.
certo, mas era um mal menor. Eu ainda vou continuar falando sobre isso, mas continuando, chegamos no caso do Orochimaru. Ele já há muito tempo já tinha cometido crimes absurdos dentro da vila. Experimentos com crianças, DNA do Hashirama, modificação genética, clonagem, e o Hiruzen teve a chance de prender ou até matar ele, mas hesitou porque era seu aluno favorito. Quase um filho, pelo menos na minha visão. Mesmo assim, era um erro, e dava sim para capturar o Orochimaru naquela época. O Hiruzen ainda estava com 59 anos, mais ou menos. Mas ele deixou passar, e anos depois a vila foi invadida. O próprio Hiruzen morreu por isso. Sim, foi um erro, mas foi um erro que faz até sentido. O Hiruzen é mentalmente diferente de um ninja padrão. E falando em menos pior, muitas decisões ruins do Hiruzen vieram do que ele viveu. Guerras desde novo, perdas e a responsabilidade de cuidar de uma vila inteira desde jovem. Por isso que ele não matou o Orochimaru naquela primeira chance, antes do cara fugir da vila. Muita gente odeia essa decisão, e eu era um deles. Mas com o tempo dá pra entender. Ter sentimentos pelo aluno que você treinou e cuidou faz sim sentido para alguém como o Hiruzen, que se apega aos outros e tem dificuldade em largar os sentimentos pelo aluno, como é nessa situação que estamos falando. O Hiruzen também poderia ter parado os boatos antes mesmo deles terem começado, porque sim, ele fez coisas, como não deixar que o nome do pai do Naruto, o Minato, seja relacionado a ele para que não atraia inimigos para o garoto. Da mesma forma que não deixou que nem os aldeões saibam sobre isso e até ninjas, porque, novamente, isso traria problemas. Hiruzen teve que lidar com uma vila à beira do colapso e vulnerável o suficiente para ser facilmente destruída por qualquer um que quisesse invadir a vila após a morte de Minato. Então ele não podia se concentrar 100% em Naruto. E antes mesmo disso, ele assumiu a culpa por todas as mortes que aconteceram na Terceira Grande Guerra e renunciou um pouco desmoralizado para que o próximo Hokage não fosse o culpado. Então, algo é claro, ele foi um bom Hokage em seu primeiro mandato, não na segunda vez, e escolheu um excelente sucessor. Ele também ensinou bem seus alunos e os tornou fortes, mas ele não pode ser culpado pelo que eles fizeram com essas forças. Sem ninguém saber que o Naruto é o Jinchuriki, ele teria uma vida melhor se Danzo nunca tivesse vazado essa informação. Mesmo Asumi e o Konohamaru não passaram por isso, no caso, um sequestro. Os feitos do Hiruzen estavam no passado, já o Minato era recente e fresco na memória dos inimigos. Como exemplo, temos a Hinata, que quase foi pega pelos ninjas da nuvem, só não foi levado por causa do Hiashi ter conseguido acabar com os ninjas. E já falando dessa parte, onde o Hisashi se entrega no lugar do irmão por causa do selo dele, que o fazia destruir os próprios olhos quando morresse, foi feito isso especificamente para que a outra vila não tenha alguém com Byakugan. Aqui, eu consigo entender o porquê de não concordarem com Hiruzen, porque, querendo ou não, foi ridículo superficialmente. Deixar com que a outra vila leve o que eles querem como uma desculpa por terem matado um dos Jonins que estavam levando à força uma criança para roubar os olhos dela, é sim ridículo. Mas o grande problema que teriam com isso, se não tivesse entregado, seria uma guerra entre vilas. As perdas seriam bem maiores do que apenas um homem, porque na guerra morreriam bem mais. Ele teve que assumir a culpa pelo fato de os Uchihas não poderem ajudar com Kurama, o que ocasionou em mais revolta dos Uchihas e tudo que sabemos que veio depois, como o roubo do olho do Shizui, a ordem para o Itachi, o extermínio, o trauma do Sasuke e o roubo dos Sharingans. Além disso, Hiruzen nunca o tratou como um lixo, ele o tratou como qualquer outro cidadão e foi gentil. Você pode ver o quão próximos eles eram no clássico. E quando ele morreu, você pode ver o quanto isso machucou o Naruto. Também tem a parte do Naruto dizendo a Tsunade como um Hokage deveria ser e dando exemplo do Hiruzen. Também, durante a Quarta Guerra, quando seu pai está indo embora, ele conta a ele sobre como ele ouviu Hiruzen. O velho era alguém gentil e observava Naruto mesmo que ele não soubesse que ele estava lá. Hiruzen era compassivo com os jovens que perderam seus pais, não só com o Naruto. Todo mundo parece esquecer convenientemente o momento quando ele tomou tempo para confortar o Iruka, que era uma criança aleatória de Konoha, e que foi ele que convenceu o Iruka a dar uma chance a Naruto, e para empurrar Kakashi a desempenhar um papel em sua vida, o colocando como sensei dele. Claro, ele poderia ter adotado o garoto? Talvez. Só que ele tinha que lidar com os aldeões e a situação da vila. Se ele forçasse demais, iam ver isso como uma tentativa de controlar Kyuubi. O Naruto não era só um órfão, ele era um Jinchuriki. Não é à toa que quase todo Jinchuriki cresceu sozinho. Por exemplo, o Gaara. Ele foi isolado e até tentaram matar ele. O Killer Bee iria ser tratado como uma arma viva, só não foi por causa do Raikage. Perto deles, o Naruto até teve uma infância mais leve. Ele pôde virar ninja por escolha, teve chance de criar vínculos, por mais que tenha sido aos poucos. Se Hiruzen pudesse mudar isso tudo, ele mudaria para melhor, mas algo que ele não mudaria seria sua luta contra o Orochimaru. Se ele tivesse que fazer aquilo novamente para proteger a vila, ele faria. Ele enfrentaria novamente o Orochimaru, ele novamente daria sua própria vida e novamente lutaria contra o primeiro e segundo Hokage. Então, querendo ou não, ele realmente pensava na vila como uma grande prioridade dele.
por isso que ele tinha que ser forte. Apesar de muita gente exagerar dizendo que o Hiruzen sabia todos os jutsus de Konoha, é uma hipérbole, um exagero no caso. Ele, por exemplo, não conheceu o Rasengan, que segundo Tsunade, só o Minato e os Jiraiya sabiam na época. E pelo que é mostrado, nem o Hirashin ele conhecia. O que é estranho, porque eu acho que o Tobirama ensinaria isso para ele, ou pelo menos ele não conseguiu usar por causa da velhice. Da mesma forma que era difícil usar os clones. Ainda assim, não dá para negar que ele dominava vários jutsus. O título de professor não veio à toa, né? O mais provável é que ele entendia a estrutura dos jutsus da vila, ou seja, selos, mecânica, fluxo de chakra e etc. Essas coisas. Ele dominava todos os 5 elementos da natureza, dominava Yin e Yang e outras áreas. Isso não é algum tipo de mistério. Mesmo com 69 anos, velho, com corpo cansado, sem modificações genéticas, ele ainda era o ninja mais forte e vivo de Konoha. Não é à toa que ele foi chamado de Deus Shinobi, né? Um título que, mais tarde, o autor decidiu associar ao Hashirama. Mas vale lembrar, o primeiro a receber esse título foi o Hiruzen, ou seja, tecnicamente, a história de Naruto teve 2 deuses Shinobi, e o original era ele. E se tirarmos o outro retcon que teve no Shippuden para fazer o Hashirama ser o monstro que é, o Hiruzen teria sido o mais forte Hokage. Novamente na luta contra o Orochimaru, ele enfrentou 2 Hokages reanimados ao mesmo tempo, e impediu a invocação de um terceiro. Muita gente esquece que ele era um velho lutando contra 3 lendas, e vale lembrar que, no clássico, os Edo Tensei do Hashirama e Tobirama não estavam nerfados. Isso de que o jutsu estava incompleto só surgiu depois, com o Kabuto no Shippuden. Ou seja, na ideia inicial, Hiruzen enfrentou os 2 no máximo da força e venceu. No caso, selou. Um feito que, por os personagens que tinham na época, só os 4 Hokages conseguiram fazer. Talvez também o Orochimaru. O próprio Orochimaru diz que se fosse 10 anos antes, ele teria sido selado. Ou seja, o Hiruzen da época da Kyuubi, quando o Obito atacou a vila, teria conseguido selar totalmente o Orochimaru junto a ele no Shinigami. E isso que a gente nunca viu o quão forte realmente é Hiruzen, nem velho, e muito menos no auge dele. Dá para ter algumas hipóteses do auge. Seria algo por volta dos 30 a 40 anos de idade dele. A única vez que vimos o Hiruzen mais solto foi na guerra, quando ele apareceu reanimado. E mesmo na forma do Edo Tensei, que teoricamente é mais fraca, ele conseguiu usar os 5 elementos simultâneos contra a estátua de 1000 mãos. Ou seja, mesmo morto e limitado, ele continuava forte. O ponto é, o auge dele nunca foi mostrado de verdade, mas com tudo que sabemos sobre ele, domínio de todos os elementos, selos de alto nível como Shikifujin, reserva de chakra alta, grande inteligência e experiência, dá pra dizer que ele estivesse no auge dele por volta do nível do segundo Hokage. Não era um deus como Hashirama, mas um grande prodígio que nunca teve célula Senju, linhagem roubada ou modo especial. Só talento, estudo, experiência e tempo. Muito tempo. E isso que nem falamos do Ema ainda, o Rei Macaco do Hiruzen. Provavelmente a invocação mais forte da obra. Se não é a mais forte, ela está pelo menos entre as 5. Costumamos esquecer o quanto o Ema era forte. O que faz sentido, já que apareceu bem pouco. A invocação batia de frente até mesmo com as versões Edo Tensei do Hashirama e do Tobirama no Taijutsu. E ele ainda podia se transformar no cajado adamantino, que é praticamente indestrutível. Esse cajado foi capaz de quebrar os galhos da árvore divina, que estava matando milhares de ninjas e ameaçando até o Naruto. Assim, o Hiruzen não era só um gênio, como também tinha do lado dele uma das invocações mais brutais da história. Mas tem mais coisa por trás disso. Hiruzen e Ema foram claramente inspirados no Sun Wukong, o rei macaco do folclore chinês. O próprio Tobirama chamava o Hiruzen de Hiru, que significava macaco. E se você entende um pouco da lenda do Wukong, sabe que velocidade insana, transformação, inteligência, versatilidade, experiência, tudo isso fazia parte do arquétipo dele. Agora faz sentido o porquê disso. Hiruzen era o tipo de ninja completo, deveria ter tudo. Sabia até mesmo identificar, analisar e contra-atacar qualquer técnica. Pelo menos pelo que sabemos, como ele fez com a Orbe da Verdade do Obito, na guerra. Se juntar tudo isso com o Ema, você entende o porquê do Hiruzen ter conseguido viver por tanto tempo e continuado forte. Por isso que, se o Hiruzen no auge tivesse enfrentado o Minato ou o Tobirama, por exemplo, eu acredito que ele iria vencer pelo menos o Minato. O Tobirama eu acho que teria que se esforçar bastante, não é à toa que ele foi escolhido para suceder. Eu ainda ouso dizer que o Hiruzen teria conhecimento, pelo menos básico, sobre o Hirashin, o que iria ajudar muito na luta contra esses 2 Hokages. E mesmo assim, ele é um dos Hokages que mais divide opiniões. Uma parte gosta, só que a maioria odeia. E com razão em vários pontos. Muita gente vê Hiruzen como o pior Hokage, e dá pra entender por quê. O mandato dele, os 2, teve algumas decisões duvidosas. Com o primeiro menos. Omissões dele e consequências caíram nas costas dos outros. Pelo menos no segundo mandato dele. No primeiro não temos quase nada. Mas nada disso foi por maldade ou burrice. Hiruzen era só gentil demais. Menos com Orochimaru, essa aí ele sabia que ia dar ruim. Até mesmo admitiu antes de morrer que já tinha notado bem cedo que o Orochimaru podia virar, e mesmo assim ignorou. Também confiou no Danzo até o fim, mesmo quando estava claro que o cara era um problema.
O meme do Hiruzen negligente virou quase verdade para muita gente, mas essa visão é rasa demais. Ninguém analisa o Jiraiya, por exemplo, por não adotar o Nagato ou por ter recusado ser Hokage depois da morte do Minato. Se julgasse com o mesmo peso que julgam o Hiruzen, a conversa seria outra. Ele não tinha o perfil ideal para liderar, não era frio e estrategista como o Tobirama, nem carismático e forte como o Hashirama, que ainda tinha o Tobirama do lado. Hiruzen hesitava e ainda era cercado por gente que só atrapalhava. Só que mesmo assim, foi ele quem manteve Konoha viva por décadas. Até mesmo quando a vila estava à beira do colapso de novo, depois da morte do Minato, foi ele quem teve que voltar pro cargo. O real problema dele era esse jeito pacífico, sempre evitando conflitos, perdoando, confiando ou esperando. Ele não era Naruto, que acreditava na redenção e tem força para suportar isso até o fim. Nem como Jiraiya, que mesmo amando seus alunos, ele ainda não hesitaria em matá-los se traísse a vila. Esse aí até disse que mataria Tsunade, sua companheira de longa data, se ela traísse a vila. Uma pessoa que ele não só confiou totalmente, como até passou por momentos de quase morte juntos. E por mais que seus erros tenham sido sérios e tenham custado vidas, é importante lembrar que ele fez o que conseguia. Talvez não fosse feito para mandar, mas morreu tentando proteger aquilo que acreditava. Ele sempre foi o pilar de Konoha naqueles momentos, e quando tudo desabou, ele escolheu morrer do jeito que sempre viveu, que seria protegendo. Por mais que tenha errado muito, ele morreu com a consciência limpa, achando que, no fim das contas, fez o que precisava ser feito. Diferente do seu antigo amigo, que morreu com todos os arrependimentos possíveis, sendo o inverso de quem foi Hiruzen, mesmo que o invejasse por quem ele era. E se tivesse que fazer tudo de novo, ele teria feito sem hesitar. Ele é o exemplo perfeito do que significa ser Hokage, colocar sua fé na próxima geração enquanto luta pelo futuro deles. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.